O tema da mensagem de hoje é não leve a mãe. Deuteronômio capítulo 22, 6 a 7 diz que se você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os ovos, junto com os filhotes. Leve os filhotes, deixa a mãe. Leve os filhotes, mas deixa a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Que lei é essa? E a lei não caducou? Não caducou. Como que a gente entende isso? Qual é o espírito da lei? Jesus falou que enquanto o céu e a terra não passar, a lei está em vigor. Tudo bem, Lu? Nunca entendeu essa? Então a gente vai entender hoje junto, né? E assim, quando a gente vai por trás do espírito da lei, eu preparando essas mensagens, eu fico assim, cada vez mais, eu não sei se pode falar isso nível de amor, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas como que eu fico mais apaixonado pelo Evangelho? A beleza do Evangelho, a beleza da lei, aonde há um grande grupo de pessoas que odeiam a lei, mas quando você vê o princípio por trás da lei, está falando de cuidado, proteção, de equalização comunitária, social, ordem, segurança. A gente vive numa civilização, numa geração que consome tempo, consome nossas emoções, consome famílias, pessoas, consome mães. Por quê? Produtividade está acima da dignidade humana. O lucro está acima da vida e o desempenho está acima da presença pessoal. A utilidade de alguém está acima do amor. A utilidade das pessoas está acima do amor. Aí a gente vê hoje mães exaustas, descartadas na velhice, mães exploradas, mães invisíveis, ou seja, o filho mal vê a mãe. Existem casos assim que o filho mal vê a mãe, porque ela está sendo explorada de alguma outra maneira. Mães sobrecarregadas, mães que deram tudo e vivem hoje abandonam. Isso também acontece. Vocês sabem disso. Aí Deus deu uma lei aparentemente simples. Não leve os filhotes. Não leve, ou melhor, não leve a mãe. Leve os filhotes, os ovos, mas não leve a mãe. E Jesus disse, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio passará da lei. Então está em vigor. Isso aqui é lei. Como entender isso aqui? A lei não foi abolida, o espírito da lei continua vivo. O que a gente aprende? A primeira coisa que a gente aprende é que sem limites a gente destrói quem gera a vida. Leve os filhotes ou os ovos, coma, cria os filhotes lá para outra reprodução, mas não mexa com a mãe. Deixa a mãe. A lei não proíbe usufruir, proíbe destruir a fonte da vida. Israel podia pegar os ovos, os filhotes, mas não podia acabar com tudo. O pecado é querer levar filhote, os ovos, a mãe, a fonte da renovação da natureza, o futuro, levar tudo. E querem levar tudo. Sem limites, sem a imposição de limites, a gente peca ilimitadamente. Eu tenho uma capacidade de pecar absurda. Eu acredito que você possa ter chegado a essa conclusão também. Deus está dizendo assim, não destrua quem gera vida. Então, a tendência social é o quê? Vocês devem ter visto exemplos disso. Os filhos querem o dinheiro da mãe, querem a herança da mãe, querem sacrifício da mãe, querem serviço da mãe, mas preservar a mãe não são muitos. Há empregos na indústria, há empresas que exploram mães até a exaustão,
trata a maternidade como inconveniência. A maternidade se torna inconveniente para os negócios, para o lucro, sugam força, tempo e saúde emocional das mães. Há maridos e filhos que querem tudo, mas não preserva a mulher que gerou. A lei continua dizendo: viva com o que ela produz, mas preserve a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Se beneficie do que ela produz, mas preserve a mãe. Segunda coisa que a gente aprende é que o respeito à mãe está ligado à prosperidade verdadeira. Deixa a mãe para que você prospere e tenha vida longa, é o texto que a gente leu. E na Bíblia, prosperidade tem a ver com o nosso alinhamento moral com o Criador. A ordem ditada por Deus. Quem honra a fonte de vida permanece, quem destrói colhe ruína física e emocional. Desorganiza a sua própria existência e produz sequelas em si e em outros. Então o que a gente aprende é o seguinte: que uma geração que não valoriza a maternidade sustentável não consegue permanecer saudável. Esse texto da lei está falando sobre sustentabilidade de maternidade. Sustentabilidade para uma mãe gerar e ter segurança financeira, ter segurança física, ter apoio no cuidado, reconhecimento e ter honra. Não mexa com a mãe. O mandamento que Jesus falou: enquanto céu e terra existirem, não mexam com a mãe. Preserve a mãe. Aí quando a gente olha, né, a sociedade, quando despreza a mãe, a gente olha o aumento crescente de depressão, de famílias quebradas, de solidão, abandono de idosos, frieza dos filhos, ingratidão virou normalizada. E uma galera jovem que faz questão de demonstrar ingratidão à mãe em público, inclusive. Mas Deus promete: se você preserva a sua mãe, você tem vida próspera, vida longa. Ou seja, bênção para quem cuida, bênção sobre quem honra, bênçãos para quem protege, para quem preserva, para quem sustenta quem o sustentou. E prosperidade bíblica não é só dinheiro. É paz, continuidade, família preservada e estabilidade. Outra coisa que a gente aprende: o ninho fica vazio por natureza. Olha que interessante esse pequeno texto. O ninho fica vazio por natureza. Leve os filhotes. Os filhotes são levados. Preserve a mãe. Aí existe a chamada hoje de síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio é um conjunto de sentimentos de tristeza, de solidão, perda de propósito de algumas mães que experimentam quando os filhos saem de casa. Os pais também sentem, mas eu percebo que as mães sentem mais. É não entender que os filhotes são levados pela vida. É preciso entender que filhotes são levados pela vida para que não haja efeitos colaterais severos, como mães que odeiam as noras e os genros, porque levou o filhote. A lei de Deus está dizendo: os filhotes serão levados. Esse é o princípio. Preserve a mãe, mas os filhotes são levados. Mães precisam entender isso, porque vão perder ainda mais, mesmo que o contato já comece a ficar distante, fica tão mais distante, porque o filhote cada vez mais vai se afastar. Então, atenção aí, no Dia das Mães, o ninho vai ficar vazio por natureza. Aceite que o sofrimento vai ser menor. Quarto
O perigo, a sociedade está desencorajando mães. Há um ressentimento antigo, né, do movimento feminista, que no decorrer da história a mulher perdeu a corrida pela igualdade com o homem, igualdade social devido a vários fatores. E o fator maior é ela ser progenitora. Porque quando uma mulher é progenitora, ela tem que parar um momento. Ela tem um momento, inclusive um momento considerado, no momento da gravidez e pós-gravidez. Ela fica limitada na sua esfera de ação, na condição que é imposta biologicamente, e o foco dela está direcionado a uma vida que está desenvolvendo, que necessita de cuidados. Aí alguém disse que na função de dar a vida e não tirar a vida, uma escritora, Simone de Beauvoir, escreveu que na função de dar a vida e não tirar a vida, porque os homens partem para a guerra e a mãe fica em casa cuidando do filhote. Na função de dar a vida e não tirar a vida, a mulher ficou refém dos pecados sociais, políticos e culturais. É óbvio que a gente vê alguns avanços sociais, né? Aumentou a licença maternidade. Pais podem ficar um tempo maior agora se fizer um curso de como apoiar a maternidade. Se eu não me engano, são 30 dias ou 15 dias. Eram 5, se alguém souber atualizado, pode falar aí. Existem algumas políticas públicas que melhoraram. A licença maternidade, se eu não me engano, eram 3, agora passou para 6 meses. São 6 meses mesmo? Eu estou equivocado. Empresa cidadã ainda, né? Não é ainda geral, generalizado, né? Mas a sociedade diz valorizar a mulher e frequentemente desvaloriza a maternidade. Diz seja forte, mas não oferece descanso. Seja independente, mas trata a maternidade como um atraso. A sociedade diz realize seus sonhos, mas não pode ter o sonho de ser mãe, porque senão ela está retroagindo. Então ser mãe virou sinônimo de perda de liberdade, de oportunidades, de identidades, de relevância. Eu já conversei com algumas mulheres assim, preocupadas, profissionalmente estavam ativas e naquela dúvida da maternidade quanto a seguir a carreira. Aí ser mãe passou a parecer desvantagem, isso é perigoso, porque quando a cultura começa a enxergar que dar a vida, ser a progenitora, ser a maternidade como atraso, a sociedade adoece. Qual é o conceito cultural? É o seguinte, produzir carro, produzir aço, produzir petróleo, produzir qualquer outras coisas é mais interessante e mais valorizado do que gerar, cuidar, nutrir e formar uma vida. Essa é a verdade cultural. Então, na lei que Jesus falou que, enquanto o céu e a terra existirem, não passa uma pequena letra, aquilo que gera vida deve ser preservado e honrado e protegido. Aí a sociedade moderna faz o oposto, e aí a mãe moderna está sendo consumida enquanto tentam convencê-la de que isso é empoderamento. Me lembro do caso da Elisângela, mãe. A Ellen pequenininha, Ellen e Emily novinha, né? Emily tinha o quê? 2 anos. Quis voltar a estudar. Aí eu fui cuidar para ela voltar a estudar. Emily, primeiro dia, febre. E eu fazia turno também, né? E como que seria? Chegamos a uma conversa difícil para ela. Vou dar mais um tempo. Que honra.
Aí temos duas meninas aqui. Eu brinquei com elas hoje, se não fosse a mãe de vocês, vocês seriam chefe de morro aí. Mas ela passou as crises, assim, mas valorizou a maternidade. Nada contra quem fez em paralelo e conseguiu sobreviver, tá? Não é disso que eu estou dizendo. Ou seja, Deus nunca chamou mães para serem máquinas de desempenho, mas chamou para serem fontes de vida. Então a lei continua viva. Leve os ovos, leve os filhotes, mas não esmague a mãe. Não explore a mãe. Não descarte a mãe. Não ridicularize a mãe. Não sobrecarregue a mãe. Não trate como obstáculo que Deus chamou para ser instrumento de continuidade de vida. Como igreja, a gente precisa restaurar a cultura social, ser influente na cultura social, de honra às mães, de apoio às mães, de fortalecimento às mães, de acolhimento de mães cansadas, sobrecarregadas. A gente precisa apoiar práticas de políticas públicas de apoio à maternidade. Isso faz parte do Evangelho. E Jesus disse que não passou, enquanto céu e terra existem, a lei, nenhuma letrinha menor que seja passou. A gente precisa encorajar homens a serem homens dentro de casa e de apoio à maternidade. A gente precisa valorizar o cuidado invisível, que não se vê, as pessoas não observam, mas há um cuidado que desgasta. E a gente precisa, acima de tudo, reconhecer a grandeza espiritual da maternidade. Não toque na mãe. Preserve a mãe. Para terminar, a lei dizia, preserve. Jesus disse, nem um J, nem um tio, nem a menor letra ainda passou, ou vai passar. O espírito da lei continua eterno. Deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Filho, faça uma autoanálise, você que está aqui ou você que vai ouvir. Você está preservando sua mãe? Sua mãe está cansada, exausta e você está consumindo, esmagando a sua mãe? O Deus Criador da lei, a lei que existe antes da fundação do mundo, quem viu Crônica de Nárnias vai entender muito bem o que o leão disse. Eu estava antes, né? Antes da lei eu estava lá na criação da lei. Deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Preserve e apoie sua mãe. Revitalize a sua mãe. Faça uma reforma se for necessário na vida da sua mãe. Porque é Deus quem está dizendo. É um princípio do Evangelho. Agora, a gente vai ceiar hoje. Como intercalar a ceia com o Dia das Mães? A ceia confronta a cultura do consumo. Do consumo de mães, de consumo de pessoas, de exploração de pessoas, da ganância. A sociedade consome pessoas. A máquina que gera o financismo consome pessoas. Aí vem a ceia. Cristo se entrega por pessoas. Jesus disse, esse é o meu corpo dado por vós. Olha que coisa interessante. E quando a gente estudou a série do Evangelho de Marcos, Jesus não tinha nem tempo para comer. 3 passagens mostram que Jesus estava até sem tempo para comer, porque ele estava ensinando pessoas e ajudando pessoas. Jesus disse, isso é o meu corpo dado por vós. Ou seja, a cruz é o oposto do egoísmo humano, que motiva doar a si mesmo apenas para consumo e exploração. Jesus se doou. Enquanto os seres humanos querem tomar tudo e nem preserva a mãe, os ovos, os filhotes, destruir a mão,
Cristo decidiu dar tudo. A ceia confronta filhos ingratos, relacionamentos consumistas, exploração da dignidade materna. A ceia consome egoísmo, porque Cristo se ofereceu por nós. Ninguém pode olhar para a cruz e continuar vivendo apenas para si. Ninguém pode. Essa é a mensagem da ceia. Ninguém pode olhar para a cruz e continuar vivendo apenas para si. Então a ceia é um chamado para honrar quem nos gerou. Antes da cruz, Jesus olha para sua mãe. Lá no Evangelho 19, todo dia das mães eu lembro disso. Na cruz, aquele que se entregou, aquele que se doou, aquele que não explorou, aquele que não esmagou sua mãe. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, ele disse: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo ele disse: esta é sua mãe. E daquele momento em diante o discípulo recebeu Maria em sua casa. O não leve a mãe, o não esmague a mãe, está cumprido aqui. A cruz não anulou o mandamento, a cruz revelou a profundidade de Deuteronômio. Se você encontrar um ninho, uma mãe com filhotes ou ovos, os filhotes vão, os ovos vão, mas não leve a mãe. A mãe é intocável. Que beleza do Evangelho. Que beleza do Evangelho. Aí alguém disse que a lei passou. Não passou. Tudo tem um princípio por trás e Jesus disse: enquanto céu e terra existirem, nada passou. Mães, parabéns pelo dia de vocês. Deus protege vocês. E seus filhos devem preservar vocês. Nós, filhos, erramos. Mães também erram. Mas vem o Evangelho da graça de Jesus para nos fazer enxergar aquilo onde a gente errou e a possibilidade de redenção, de renovação, de restauração, de abraços de pedido de perdão entre filhos e mães, mães e filhos. Há casos de... Eu ouvi essa semana um caso de uma mãe narcisista, que a filha não queria cuidar da mãe, mas quando está presente, está próximo da mãe, houve palavras duras, pesadas, né? E a pessoa decidiu ter esse afastamento. Mães, cuidado com a forma de ser mãe. Jesus tem o exemplo perfeito para você seguir e ser uma mãe que se inclusive preserva diante da sua ninhada. Mas se cuidem também, filhos, cuidem da saúde da mãe. Se a mãe está esquisita, é bom dar uma cuidada, ver os hormônios dela. Porque eu desconfiei que essa mãe que a pessoa abandonou, ela pode ter uma esquizofrenia. Porque a minha mãe tinha esquizofrenia. E às vezes minha mãe falou palavras pesadas para mim. Mas graças a Deus pelo Evangelho, onde a minha mãe, todas as palavras pesadas que ela já falou para mim, ela está perdoada. Porque eu ouvia quando os medicamentos faziam efeito nela. E ela não era a pessoa que disse aquilo tudo. E eu pude me despedir da minha mãe que não está aqui hoje, em paz. E louvar a Deus pelo descanso que estava dando a ela. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente debruçou diante da sua lei. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sermão, pela sua pregação, que o Senhor mesmo disse que nem a menor letra passou. E como é linda a sua lei quando a gente entende o espírito por trás daquele mandamento. Os religiosos te confrontavam, Senhor, porque eles não entendiam, eles não olhavam quando liam uma letra de maneira fria e sem olhar para o Cristo. Conforme está escrito na carta aos Coríntios, havia um véu que eles não enxergavam o Cristo. Ó Deus, obrigado, eu estou apaixonado pela sua lei. Eu amo a sua lei. Ajude meus irmãos também a ter esse mesmo sentimento comigo, de amar a sua lei que preserva a identidade, que preserva a vida, que preserva a ordem. E muitas vezes a gente se coloca em situações terríveis. A gente perde a nossa identidade porque a gente quer seguir à margem a sua lei, Senhor. Obrigado pelas mães que estão presentes, obrigado pela mãe que o Senhor me deu, foi ela que me apresentou pela primeira vez o Evangelho. Obrigado pelas mães que estão aqui, os filhos, e obrigado pelo seu Evangelho tão lindo, Senhor. Abençoe as mães que estão viajando, ó Deus, e que haja redenção naquilo que precisa ser redimido, Senhor. Vimos 4 pontos que precisam de redenção. Ajude-nos a espelharmos, sermos luz e trazermos sabor a partir do nosso lar, mas para a nossa vizinhança e para a nossa cidade, Senhor.